Então vamos lá, o que um QA pleno precisaria aprender? Agora falando sobre um QA Engineer pleno. Lembrando que os requisitos do QA Engineer Júnior são os mesmos, tá? Então você vai ter que ter o que o QA Engineer Júnior tem, mais o que eu vou falar aqui do QA pleno, só para constar. Então assim, galera, o QA Engineer pleno, na minha opinião, ele precisa aprender aí algumas coisas. Por exemplo, ele precisa ter mais ação dentro do time. E o que eu quero dizer sobre isso? Um QA Engineer pleno, né, ele já tem que começar a impor a qualidade dentro do time. E quando eu falo impor, eu não tô querendo dizer isso de uma forma dura, fria. Eu tô querendo dizer, ensinar o time a utilizar os processos de qualidades. Além disso, é muito importante que um QA pleno também tenha a postura de proteger esses processos, justamente porque é eles que garantem a qualidade no fim. E eu vou te falar uma coisa, é muito normal o pessoal do desenvolvimento, o produto querer passar por cima dos processos de qualidade justamente para entregar coisas mais rápido. E além disso, também acontece muito em algumas empresas, isso não é correto, mas eu já passei por isso e sei que várias pessoas já passaram por isso. Muita gente acha que o produto estar com bugs em produção, né, no ambiente de produção, é culpa do QA. Time, entendam que isso não é verdade, não é culpa do QA, é culpa do time todo, né? O time todo falhou quando existe algum tipo de bug, principalmente um bug grande, né, em produção, e bugs existem, eles nunca vão acabar, mas não é culpa somente do QA, isso é culpa do time. Porém, é muito normal falar, se tem bug significa que foi culpa da qualidade, tá? Então, é por isso que você precisa proteger também, assim, o processo de qualidade. E óbvio, né, galera, eu não tô falando aqui pra você ser super estrito, nossa, eu não vou deixar passar nada, não vai passar nada se não estiver perfeito. Galera, às vezes a gente precisa entregar algum produto e isso acontece no dia a dia. Então você precisa ser maleável o suficiente para entender como que funciona o processo e saber o que vocês têm que entregar com o tempo que vocês têm e com a velocidade de entrega que o time tem, ok? Então você tem que saber medir isso e às vezes a gente tem que afrouxar um pouco aí o processo justamente para passar essas coisas. Isso não pode virar regra. Porém, acontece, a gente tem que entender que é um ambiente ágil, o produto ele às vezes precisa de coisas e infelizmente a gente não consegue tomar conta de outras coisas para fixar, né, para arrumar. Além disso, na minha opinião, um QA Engineer pleno, ele já tem que saber muito bem como fazer uma automação. Como eu já disse, né, um QA Júnior ele tem que entender como fazer uma automação, porém o pleno ele tem que saber fazer isso melhor, mais rápido, saber empregar melhores estratégias de arquitetura dentro da automação e também já começar a entender aí um pouquinho sobre CI/CD. Então, um QA pleno já é legal você começar a procurar um pouco mais sobre essa parte de DevOps, tá, galera? Que é uma outra área dentro de tecnologia que se chama DevOps. E dentro de DevOps a gente tem alguns processos que se chamam CI/CD, que são basicamente processos contínuos aí da entrega do seu software. Então você, ao invés de você ter que fazer o processo de teste manualmente, você ter que fazer o processo de deploy, o processo de verificação de código manualmente, você coloca tudo isso automatizado. Como eu já falei, né, a gente tem aí o front-end automatizado, né, os testes automatizados de front-end, de back-end, de API, e eles vão rodar tudo nesse CI. É muito interessante você, aí como um QA pleno, já começa a entender sobre isso, porque é muito legal, porque isso chama muita atenção da empresa, eles acham legal que um QA entenda como funciona esse processo aí de CI/CD, e caso você queira aprender isso, eu te dou uma dica, utilize GitHub Actions, é super simples de utilizar e também é muito fácil achar conteúdo, inclusive aqui na Lumistech a gente também tem conteúdo sobre isso. Você pode procurar lá e eu vou te ensinar tintim por tintim como que você faz uma pipeline de CI, né, de integração contínua, de Continuous Integration, com GitHub Actions. É bem fácil, galera, é super simples, o vídeo é super curto, se não me engano ele tem menos de 20 minutos, então é isso aí, deem uma olhada também. Além disso, um QA pleno ele também tem que ser um pouco mais estruturado e organizado quando criar os casos de teste, quando ajudar o time a criar todo o processo de teste e reporte dentro do time. Isso daí pode vir sim de um QA pleno. Óbvio, isso também pode vir de um QA Júnior maravilhoso, se vir de um QA Júnior, porém, na minha opinião, um QA pleno que ele já tem que começar a tentar resolver esses problemas e esses obstáculos que tem aí no dia a dia dentro de uma empresa. E esse daqui é o valor de um QA pleno. No caso, eu só coloquei aqui no Brasil, e como vocês podem ver no Brasil, ele tem os mesmos valores aí que um Júnior. Por quê? Porque um QA pleno, um QA Júnior, atualmente no mercado, eles são vistos quase da mesma forma. E além disso, se você sabe tudo isso que eu falei para você se tornar um QA Júnior, tem muita gente que considera isso sendo um QA pleno. Então é por isso que esses valores, eles se bagunçam tanto, ok?